Shalom Havirim, Shalom Tzadikim, é um prazer estar falando com vocês. Eu sou o Cláudio Ben Levi, aqui da congregação Beit Levi. Estamos muito felizes por mais um encontro com o Todo-Poderoso, o nosso Criador, que fez os céus, a terra, a fonte das águas vivas. Pelo mérito de Yeshua, iniciaremos o 40º culto ao Criador da porção semanal da Torá. Parashá Balak, uma porção do Criador que encontra-se na Torá do Eterno, no livro de Bamidbar 22, Pasuk Bet, até o Perek 25, Pasuk 9, livro de Números 22, 2, ao livro de Números 25, 9, uma parashá que vai tratar de mensageiros que a força contraditória, a Torá, envia para o povo hebreu. A gente vai tratar dessa consciência, vamos tratar que, ainda que eles enviem mais intentos sobre o povo que quer seguir a Torá, eles vão abençoar o povo, né? O nosso Bilã, um profeta sem Torá, ele vai abençoar o povo hebreu. E depois ele vai abençoar pela segunda vez, depois pela terceira vez, e logo o povo hebreu, por lidar com essas circunstâncias, vai adorar Baal Peor, né? A gente vai tratar dessa consciência de que o inimigo trabalha também no lado emocional nosso, tá? E é muito perigoso a gente acreditar só num prisma, porque às vezes o prisma que ele oferece é um prisma falso e vai fazer com que a gente se retroceda no lado emocional para adorar o Deus deles, tá? Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao Todo-Poderoso aqui nessa congregação em Macaé, Norte Fluminense, do estado do Rio de Janeiro. Shalom, irmão Valdo. Shalom a todos vocês que estão aqui reunidos nesta noite para a gente comer o pão da vida. Estamos em guerra, né? Israel atualmente está enviando situações e tropas para o Iêmen, para elucidar o Iêmen, que está com um conluio junto com os demais países árabes contra o povo hebreu, tá? Nesse momento, Israel está fazendo retaliações ao Iêmen, aquele pessoal dos amonitas que encontra-se ao redor do povo cananeu ali, povo hebreu. Muito bem. Mas antes também a gente vai estar falando de Miqueias, o profeta Micaá, né, conhecido como Miqueias, capítulo 5, Pasuk 6, capítulo 6, Pasuk 8. Nós vamos tratar também do homem sírio, o nosso Talmidim Lucas, Pasuk 20, Perek 22, 1, tá? Até o Pasuk 71, nós vamos estar tratando disso. Esta porção, ela tem uma equivalência com o Tehilim 104. Ora, que coisa, né? Ela tem tudo a ver com o Salmo 104, que trata dos luminares que o Eterno assinalou nas Escrituras, que fariam o divisor de águas, meses, semanas, dias e anos, né? A lua conhece o seu ocaso, o sol também, né? Assim como as estrelas. E o Eterno pede para que a gente faça uma revisão da nossa alma no Tehilim 104, tá bom? Esta semana. Muito bem, muito obrigado, Adonai. Vossa Majestade, seja bem-vindo à sua casa. Que o Senhor possa estar me usando e usando a todos aqui com a sua benevolência para tratar da sua Kadosh Escritura, para tratarmos da nossa alma, para nós sermos uma alma obediente a Ti, Eterno dos Exércitos. E pelo mérito de Yeshua, nós vamos dar prosseguimento ao culto ao Criador. Tá? Nossas redes sociais YouTuber, Parush Cláudio Beit Levi, tá bom? Facebook Cláudio Messias, a Signal, Parush Cláudio Ben Levi, TikTok Lite,
Paroche Cláudio Ben Levi. WhatsApp 11 98 776 3776. WhatsApp Business DDD 11 998 28 9857. Esses portais são portais que vocês vão ter acesso à nossa consciência estrutural, né? Tem um site também, que eu não me lembro o nome, mas tem a ver com o processo de Levi. E em breve a gente vai estar transmitindo numa mídia maior os nossos portais, para vocês aprenderem a Torá, fazer techuvá ao Criador, aprender as Escrituras, se santificar e aguardar um Mashiach, que já está às portas, né, irmão Valdo? O Mashiach já chegou praticamente e a gente tem que estar de tomada banho, né, um banho bem limpo na palavra, né, irmão Valdo? Purificado e mente limpa, coração limpo, para receber um Mashiach, né? Algumas sociedades vão receber um Messias falso, né, irmão Valdo? Tem pessoas que não vai receber um Messias lá de Israel, mas vai receber um outro Messias, né, que tem muito afinidade com pau, pedra, ouro e prata, né, irmão Valdo? É um Messias físico que atende pela metade, né? Mas assim vamos nós seguindo as instruções do Criador. Quero dizer que nós estamos prontos para receber o Mashiach pelo fato de a gente ter uma fé genuína, uma emuná pronta, eficaz. O temor do Criador é o princípio da sabedoria. Sabemos disso, né? Então o temor do Eterno está lá escrito em Provérbios, né, irmão Valdo? Tem Eclesiastes, aliás. O temor ao Criador é o primeiro capítulo, é o princípio da sabedoria humana. Então, se nós não tiver temor ao Criador e querer fazer ao nosso bel prazer as coisas do Criador, a gente pode entrar numa situação muito difícil. Não é mesmo, irmão Valdo? Então, precisamos ter esse temor ao Criador. Vestes, horário certo, movimento para o macê, né, que é o dízimo, movimento da ceia, que é o pão do Shabat, o vinho, a consagração da carne também. Semana passada falamos da vaca vermelha, né? A vaca vermelha, o Eterno pediu a Moshe Rabino e pediu nos tempos atuais para a gente dar a alma animal nossa, sem nenhum pelo diferente. Todo o pelo da vaca vermelha. Ele pediu isso a Moisés. E nesses dias atuais, o Eterno pede para que o nosso sangue aqui corrido seja um sangue puro, bom e totalmente dado a Ele. Não é isso, irmão Valdo? Porque se a gente der o nosso sangue totalmente ao Eterno, esta alma animal, que é a vaca vermelha nossa, ela vai, para Charrucat, né, estatutos, vai ser aceita ao Todo-Poderoso. O Eterno vai receber o nosso sacrifício com agrado, né? Nós não aceitamos a falácia de que alguém vai fazer sacrifício por nós. Não. Nós temos que fazer o sacrifício. Por quê? Naquele grande rayon, naquele grande dia, o Mashiach vai dizer para todos: apartai-vos de mim, malditos, pois eu não vos conheço, porque fizeram más obras diante de mim. E aquele que negar a mim, vou eu também negar diante do meu Pai. Então, se eu negar o Mashiach e todo o sacrifício que ele fez para apresentar a Torá, no dia que ele for escolher as almas, essa pessoa não será escolhida pelo Messias, né? Isso é muito triste para toda a humanidade, né, irmão? Precisamos estar prontas para nós recebermos o Mashiach
com dignidade, com maestreza, né? Uma forma maestrina de ser, como uma pessoa pura, eficaz, humilde, né? De coração. Muito bem. Gente, Parashá Balaque. A gente vai falar um pouco desse primeiro parcial aqui do capítulo 22, tá? O 22 representa Eli, Eli, Razavitane, né? Adoni, Adoni, por que me abandonaste? Né? Representa o Salmo. Salmo não, Tehilim 22, tá? Mas na verdade, sempre que o Eterno oculta-se, ele está agindo de uma outra forma em nossas vidas, tá? Pois o Eterno sempre é presente na vida das suas almas corretas, tá bom? Fique claro sobre isso. Então, Balaque é um homem que a gente vai tratar dele, tá bom? Ele é filho de Zippor, tá bom? A gente vai tratar bastante dessa porção que vai nos ensinar como lidar com Bet, com Lamed e com Cuf também, tá bom? Depois os filhos dos hebreus partiram e acamparam-se nas planícies de Moabe, além de Iarden, na altura de Iericó. Vou repetir o 1, Aleph. Depois os filhos de Israel partiram e acamparam-se nas planícies de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Passuque 2. Ora, Balaque, filho de Zippor, viu tudo que o povo hebreu fizera aos amorreus. Passuque 3. E Moabe tinha grande medo do povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos dos hebreus. Passuque Dalet. Por isso disse aos anciões de Midian: agora está a multidão lamberá tudo quanto houver ao redor de nós, como boi lambe a erva do campo. Nesse tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei de Moabe. Ele enviou mensageiros a Bilã, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, a terra dos filhos de seu povo, a fim de chamá-lo Lemor, dizendo: eis que saiu do Egito um povo que cobre a face da terra e estaciona de fronte de mim. Passuque 6. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Porventura prevalecerei, de modo que o possa ferir e expulsar da terra, porque eu sei que será abençoado aquele a quem tu abençoares, e amaldiçoado aquele a quem tu amaldiçoares. Versículo 7. Foram-se, pois, os filhos de Moabe e os anciões de Midian, com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegando a Bilã, referindo-lhes as palavras de Balaque. Até aqui no 7 é a primeira parcial do capítulo, tá? Nós vamos fazer um tratamento agora sobre o intento de Balaque, né? Balaque era o rei de Moabe, né? O rei das planícies de Moabe, tá? Fique claro sobre isso. E devido ter chegado os hebreus, estavam vindo de uma aliança pervertida, uma aliança narcisista, estavam defronte da Campinas de Moabitas, né? E nós sabemos que os Moabitas, eles são filhos de uma perversão de valores. Nós sabemos muito bem disso, né? Foi as próprias filhas de Ló que teve caso com o próprio pai, e todos os Moabitas são da descendência desse acasalamento, né? Dessa configuração pervertida naquele período. E por isso, os Moabitas, até os dias atuais, têm esse tipo de visão na sociedade, né? Todos que prosperam, todos que estão em números de diversas fases, pode ser uma numerologia de saber, de energia cósmica, de números físicos mesmo, de valores permutáveis ou até impermutáveis, né? Como o ahavá, como o sentimento, né? Como o amor verdadeiro, como o comprometimento de algo. Então,
Tudo isso incomoda os moabitas, irmão Val. Eles sentem afrontados quando vê uma pessoa sábia demais, quando tem um QI muito adiantado, quando a família é unida e ali há amor, quando as filhas e filhos são prósperos financeiramente. Então isso incomoda a raça dos moabitas, irmão Val. Baruch Hashem, Baruch Rabá. E por que incomoda? A gente vai ver isso mais à frente. Ele é filho de Beor, né? Beor, é um homem pervertido, Balaque, né? Aliás, o Balaão, ele era um feiticeiro, irmão Valdo. Ele tinha uma sabedoria eloquente, não só com a própria Torá do Criador, mas também com a Cabalá negativa, né? Com magias negativas, tá? Eu não gosto de falar negras, por quê? Porque é um sentido pejorativo, né? E traz também, como que eu diz, traz um preconceito na realidade de cor, porque maldade não está na cor, né? Está na energia de atitudes. Porque o governo hoje ele faz maldade às claras, né, irmão? Não é no escuro, né? O negro não tem nada a ver com maldade, porque a sociedade daquele período, a sociedade dos vikings, a sociedade daquela época europeia, formalizou o antissemitismo através das cores. Então, tudo que é preto é do mal, é do diabo, é negativo. E não é assim, né? O petróleo é negro e dá gasolina para todos, não é isso? A noite é negra, mas traz um bom sono, traz romance e traz renovação das flores e plantas. Então, cai por terra essa falácia do antissemitismo, que tudo que é negro é negativo. Isso não é verdade. Eu ainda acho que é o contrário, né? Eu acho que é o contrário, porque não é um negro que está destruindo o mundo. É, irmão Val? Não é. É um negro que tem laboratório, que faz produtos para eliminar a população? Não. Lá na África não tem laboratório para fazer isso, né? É o negro que aumenta os impostos? Também não, né, irmão Val? Será que é a parte escura que faz aumentar a carne lá no supermercado? Também não, né? Então eu acho que é uma falácia o antissemitismo. E a gente está tratando disso lá na página do Facebook, Cláudio Messias. Lá a gente está com 4 painéis, a gente já fez o primeiro, falta 3. Nós vamos revelar toda a podridão do conceito de Apocalipse 18, tá? Sai dela, povo meu, né? Saia da Babilônia, tira essa Babilônia de dentro de ti. Nós vamos estar tratando disso, tá? Serão 4 vídeos, a gente já fez o primeiro, que foi a introdução, mas a partir do segundo vai pegar fogo, porque nós vamos revelar toda a podridão mundial, de políticos, de pastores, padres, de gentes influentes, e toda a mentira que vem enganando a população. Nós vamos revelar, sim, que é um papel do povo hebreu. O povo do Criador tem que falar a verdade. O povo do Eterno não tem compatibilidade com Satanás, nem com a mulher dele, Lilith, né? E nem com quem ama ele. A gente ama o Espírito Santo do Eterno, a gente quer purificação e verdade. Nós queremos leis do Eterno, nós queremos receber o Shabat, receber a carne do Criador, o peixe fritinho com escama. A gente não quer comer carne de porco, nós não queremos ficar doentes, não queremos ter câncer, não queremos ter nossa filha no prostíbulo, nem nosso filho servindo a Satã. Nós queremos um mundo vindouro bom, com comida boa, alface limpo, né, irmão Valdo? Agrião limpo, aipim limpim, cheiroso, gente humilde, acordar cedo, dormir cedo, viver uma vida de louvor ao Criador. Isso que a gente quer. A gente não tem nada compatível com nada energético do mal. O mal não trabalha aqui, aqui trabalha a cura, tem prosperidade nessa congregação aqui. Baruch Hashem, Baruch Rabá, irmã Eunice, Shalom.
Tudo bom? Aqui é uma congregação que o povo é voltado para a obediência à Torá do Criador. E não a falácia de sacerdotes medíocres. A gente trata da Torá do Criador. Então, Moabe é uma campina com gramíneas, uma campina boa, que tem muita produtividade, mas é uma campina pervertida, né? Era naquele período, é também nos dias atuais. A gente vê essa configuração hoje, atualmente, embaixo dos nossos olhos, né? Uma configuração pervertida dos moabitas. E Bilã foi contratado pelo Balaque para amaldiçoar o povo que tinha saído do Egito. Então, todas as vezes que nós saímos numa configuração errônea, todas as vezes que a gente se liberta da mentira, sempre vai haver, irmão Valdo, uma pessoa contratada por Satã e seus adeptos para remover você da configuração do Criador, da coisa certa, do caminho evidente do Criador. E essa noite o Eterno vai tratar aqui, Baruch Rabá, Baruch Hashem, esse caráter do Terrelim 22, esse caráter do Salmo 104. Nós vamos tratar também de Miqueias 5, versículo 6. Miqueias, um homem formidável que foi usado pelo Criador para trazer uma forma de uma cópia da realidade sentimental nossa. O irmão Micaá, né? Em hebraico é Micaá e em português é Miqueias. Nós vamos tratar disso aí hoje, tá bom? Baruch Hashem. Então ele disse no 6, vem pois agora, rogo-te, amaldicia-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Porventura prevalecerei de modo que eu a possa ferir, expulsar da terra. Porque eu sei que será abençoado aquele a quem tu abençoaste, e amaldiçoado aquele a quem tu amaldiçoaste. Então, Bilã, profeta que tinha conhecimento da Torá, tinha conhecimento de magias negativas. Bilã era um homem que tinha um conhecimento profundo, irmão Val. Ele flutuava, ele tinha uma emanação de 8 para 9. Ele atravessava em águas, ele tinha capacidade de curar, ele tinha poder de curar e de amaldiçoar. O profeta Balaão, o nome dele é Bilã em hebraico, mas nas Bíblias portuguesas o povo conhece como Balaão, um homem perigosíssimo, que havia um conhecimento de Cabalá negativa terrível, e ele tinha essa consciência, ele tinha esse poder de amaldiçoar pessoas, de ressuscitar, né? E não é diferente hoje. Hoje a gente vê isso na sociedade, num torno geral, como aconteceu com Moshe no palácio do faraó, quando os magos de faraó fizeram os cajados tornar-se serpente também. Não foi só Moisés que o Eterno usou o cajado de Moshe e ele jogou no chão e tornou-se uma serpente, uma víbora. Mas também os magos de Faraó teve essa eloquência. E hoje há milagres nesses templos também, não é, irmão Val? Há milagres, há uma série de sinais e prodígios. Porém, a vara de Moshe, ele voltou a ser uma vara, e quando ele jogou a segunda vez, tornou-se um crocodilo, e esse crocodilo engoliu as serpentes dos magos. Fique claro sobre isso. Em hebraico, nas Bíblias portuguesas, o pessoal entende que foi uma serpente também, mas em hebraico, ele se tornou um crocodilo grande e engoliu as serpentes dos magos de Faraó, e o faraó ficou atônito, sem saber o que dizer, mas ainda assim, ele ficou com o coração endurecido. Hoje, a nossa sociedade que vivemos, também ainda com sinais e prodígios do Todo-Poderoso, as pessoas tornam-se
de coração endurecido e não cede à capacidade de comunhão com o Eterno. Balaão, é um homem que tem regido a terra atualmente, nessas gramíneas de Moabe, né? Irmã Eunice, quem é os Moabitas? Moabitas são os 2 filhos de Lote, tá bom? Os 2 filhos de Lote, que ele teve com as 2 próprias filhas, são os Moabitas que a gente está tratando nessa noite aqui, tá bom? Não só eles, mas também o filho da filha de Jacobe, né? Jacó teve 12 meninos e uma menina. E a filha de Jacó teve um menino que também se apossou das terras dos Moabe. Então ali há 2 povos nos Moabitas e eles não suportam os tios, tá? Os Moabitas não suportam. Por quê? Porque os tios mataram o pai dele. Todo mundo sabe dessa história. Então, os Moabitas têm sangue de Jacó também. Fique claro sobre isso. Tá? São inimigos? Sim. Mas os Moabitas são netos de Jacó. Fique claro sobre isto. Não só isso também, mas a parte de mãe, estou falando da parte de pai, agora a parte de mãe são pessoas da região da Etiópia. Fique claro sobre isso, tá bom? Os Moabitas. Então ali existem 4 famílias na região dos Moabitas. Os Moabitas são homens grandes, gigantes, fortes, tá? Da descendência de Jacob, da descendência de Lote, fique claro sobre isso, parente do próprio Abraão, né? Então a gente vê que, como Miqueias disse, que o inimigo nosso está na nossa própria casa. Não é isso, irmão Val? Exatamente. Então, o capítulo 22 de Bamidbar, de Números, trata que, na maioria das nossas demandas, é a própria parentela nossa que trabalha contra a vontade do Eterno sobre nossas vidas. Amém? Baruch Hashem. Nós vamos tratar disso a fundo. Estou fazendo um comentário, mas a gente vai para a revelação já, para elucidar a vida de Balaque e a vida de Bilã. Versículo 7. Foram-se, pois, os anciões de Moabe, os anciões de Mídian, com o preço dos encantamentos das mãos. Chegando a Balaão, referiram-lhe as palavras de Balaque. 8. Ele lhes respondeu: passai aqui esta noite, vos trarei a resposta, como o Eterno me falar. Então os príncipes de Moabe ficaram com Balaão. Observe-se que Balaão convidou todos para estar à noite lá, que ele ia consultar o Todo-Poderoso. Bendito sejas. Se ele poderia fazer esse tipo de pedido, essa cabalá negativa ou não. Ele foi sábio. Primeiro ele disse que era para eles estarem com ele e que ele iria consultar o Todo-Poderoso. Passuque 9. Então veio o Eterno a Balaão e perguntou: quem são esses homens que estão contigo? 10. Respondeu Bilã ao Criador: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, os enviou, dizendo. 11. Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora amaldiçoar-mo. Porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo? 12. E o Eterno disse a Bilã: não irás com eles, não amaldiçoarás este povo, porquanto é bendito. 13. Levantando-se Bilã pela manhã, disse aos príncipes de Balaque: ide para a vossa terra, porque o Eterno recusa deixar-me ir convosco. 14. Levantaram-se, pois, os príncipes de Moabe, vieram a Balaque e disseram: Bilã recusou vir conosco. 15. Balaque, porém, tornou a enviar príncipes, em maior número e mais honrados do que aqui. 16. Esses vieram a Bilã e lhes disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim. 17.
porque grandemente te honrarei, e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. 18. Respondeu Bilã aos servos de Balaque: ainda que Balaque me quisesse dar a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Eterno, meu Criador, para fazer coisa alguma, nem pequena, nem grande. 19. Agora, pois, rogo-te que fiqueis aqui ainda esta noite, para que eu saiba o que o Eterno me dirá a mais. 20. Veio, pois, o Eterno a Bilã de noite e disse-lhe: já que esses homens te vieram a chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás somente aquilo que eu te disser. 21. Então levantou-se Bilã pela manhã, selou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. 22. A ira do Eterno se acendeu, porque ele ia, e o anjo do Eterno pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, ele ia montado na sua jumenta, tendo consigo seus 2 servos. 23. A jumenta viu o malado do Eterno, parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, e desviando-se do caminho, meteu-se pelo campo, pelo que Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Versículo 24. Mas o anjo do Eterno pôs-se numa vereda, entre as vinhas, havendo uma cerca de um e de um outro lado. 25. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Eterno encostou-se na cerca, e apertou-se contra ela o pé de Balaão, pelo que ele tornou a espancá-la. Versículo 26. Então o anjo do Eterno passou mais adiante, e pô-lo-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. 27. E vendo a jumenta o anjo do Criador, deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão se acendeu, e ele espancou a jumenta com um bordão. 28. Nisto abriu o Eterno a boca da jumenta, a qual perguntou a Bilã: que te fiz eu para que me espancasses estas 3 vezes? 29. Respondeu Balaão à jumenta: por que zombaste de mim? O Eterno tivesse eu uma espada na mão, pois agora te mataria. 30. Tornou a jumenta Bilã: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste toda a tua vida até hoje? Porventura tem sido meu costume fazer assim para contigo? E ele respondeu: Lô, não. 31. Então o Eterno abriu os olhos de Bilã, e ele viu o anjo do Eterno parado no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Passuque 32. Disse-lhe o Eterno, disse o anjo do Eterno: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu te saí como adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. 33. A jumenta, porém, me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não tivesse desviado de mim, na verdade que eu te haveria matado, deixando a ela com vida. 34. Respondeu Bilã ao anjo do Eterno: pequei, porque não sabia que estavas parado no caminho, para te opores a mim, e agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Versículo 35. Tornou-se o anjo do Eterno a Bilã: vai com os homens, somente a palavra que eu te disser e que falarás. Assim Balaão seguiu com os príncipes de Balaque. 36. Tendo, pois, Balaque ouvindo que Balaão vinha chegando, saiu-lhe ao encontro até Ir Moabe, cidade fronteira que está à margem de Arnon. 37. Perguntou Balaque a Balaão: porventura não te enviei diligentemente mensageiro a chamar-te? Por que não viestes a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? 38. Respondeu Bilã a Balaque: eis que sou vindo a ti. Porventura poderei eu agora de mim mesmo falar alguma coisa? A palavra que o Eterno puser na minha boca, essa falarei. 39. E Balaão foi com Balaque, e chegaram a Quiriate-Uzote. 40. Então Balaque ofereceu em sacrifício bois, ovelhas deles, e enviou a Bilã e aos príncipes que estavam com ele. 41. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão, e o levou aos altos de Baal, e viu ele dali a parte extrema do povo. São 41 passuques,
falando da relatividade de um profeta, Bilã, um profeta que agia das duas formas. Ele tinha a Torá, mas ele havia a Cabalá negativa sobre ele também. E ele foi um homem que deveria ser contratado do rei de Moabe, que era o Balaque. Ora, se assim fosse essa realidade atônita, se realmente Bilã fizesse aquilo que o rei de Moabe contrataria ele a fazer, certamente seria frustrado. Por que, irmã Eunice? Primeiro, a alma animal empacou, que foi a mula dele. Né? A mula dele em segundo plano, porque em primeiro plano o próprio Eterno, né, irmão Valdo, impediu ele de fazer isso. E muitas pessoas hoje, irmã Eunice, dessa porção semanal da Torá, é a 40ª, né? 40 porções hoje. Hoje são 40 sábados aqui. Hoje a sociedade vê o lô do Eterno, o não do Eterno. O Eterno está sempre dizendo: não faça, não vou, não vai, não resolva, não se comprometa. Não é isso, irmão Val? A força maior do universo, irmã Eunice, sempre está falando com o povo para não fazer tais coisas. Não é isso? Baruch Hashem? Amém. E Bilã, ele confrontou com o malar do Criador, pois a jumenta não queria prosseguir adiante. E a jumenta falou com Bilã, né? E a nossa alma animal, irmão Valdo, irmã Eunice, é você que está ouvindo. E o inimigo também que ouve, mas já é um derrotado. Quando existe revelações físicas negativas na sociedade, no corpo de uma pessoa como doenças, é porque a alma já está numa situação tremenda, irmãos. A alma, ela já está muito, ela está muito vulnerável, ela está muito doente. É uma alma inflamada que briga contra a vontade do Criador. Nós sabemos disso. E o corpo revela o que a alma está passando ali dentro, porque o nosso corpo é uma veste da nossa alma. Então, quando a sociedade está nesse parâmetro imenso que a gente vê de discórdias, aumento de preços, salários abusivos, pessoas arrogantes, inflamações como guerras e rumores de guerra, espírito da morte trabalhando no Rio de Janeiro dia e noite e dia, é sinal que no mundo espiritual, lá dentro, a situação é muito mais grave do que nós podemos imaginar. Então, a jumenta de Bilã revelou para ele: eu sou tua jumenta todos esses anos e nunca te neguei nada, por que me bates 3 vezes? O que eu te fiz? Você não acha isso diferente de eu não andar direito com você? Se eu não estou andando direito com você, porque há algo estranho há em mim, há algo que eu vi. Então, a própria alma animal, Baruch Hashem, Baruch Rabá, avisou a ele: olha, não está bem, é melhor você parar com essa atitude, é melhor você mudar a alimentação, é melhor você evitar rodas de amizade que está te influenciando a ter doenças, a ter mal. Talvez a inclinação da sua alma para um Deus que você acredita não é o Deus da Bíblia. Não é isso, irmão Val? Pode ser um Deus que está te levando para a ruína. Baruch Hashem. Baruch Rabá. Então, o Eterno trouxe essa porção essa semana, a porção de Balaque, porque essa porção hoje ela trata
a forma de nós vermos as coisas pelo nosso sentimento. Olha que coisa linda, o Todo-Poderoso falar de uma palavra, tratar o seu povo, mas hoje de uma forma sentimental, de que às vezes, pelo lado sentimental que a gente está caminhando, é um caminho sem volta, é um caminho errôneo, um caminho de abismo, um caminho que pode trazer um grande mal para a sociedade, para ele mesmo, para todos os fatores do seu caminho. Baruch Hashem. Então, nós entendemos que a pausa da jumenta foi para dizer que há algo errado no lado espiritual dele. Então, quando a pessoa está enferma, está no leito, ou ela passa por situações de enfermidade, é porque esta alma, irmão Valdo, irmã Nesse, quebrou os mandamentos da Torá. E nós aqui que somos Torá pura, a nossa alma é Torá puríssima, bendito seja Satanás. Pelo mérito de Yeshua, nossa alma é Torá, a gente tem temor criador, irmão Valdo? Nós não queremos ficar doente nem no fundo do poço, não é verdade? Então, o Eterno diz que quando a pessoa está doente é porque ela quebrou alguns mandamentos da Torá. Então, a dor, o sangue e a expiação, que a gente falou isso há 3 semanas atrás, Shalom, ela é um mecanismo para mudar a configuração. Mude o seu jeito de ouvir, o seu jeito de falar, o seu comportamento. Talvez essa forma que você está vivenciando está equivocado com a vontade do Todo-Poderoso. Bendito sejas. Amém? Amém. E precisamos ouvir o conselho do Malá do Criador. Quem é o Malá do Criador em nossas vidas? Kadosh Baruhu, o Espírito, o Santo do Eterno. Ele é o Malá que fala conosco através das Escrituras, através da palavra, através do exercício da palavra. Amém? Quem é o nosso Malá? É o nosso orador da noite. O Eterno usa o orador ou a oradora para trazer a mensagem dele. Não é isso, irmão Val? Então, precisamos, Baruch Hashem, Baruch Rabá, ter essa compreensão de que se a alma animal estagnou, se as coisas não estão indo bem como deveriam, é porque o mundo do plano espiritual tem que haver mudança. Tem que haver uma forma de correção para que a alma volte a fazer a vontade do Todo-Poderoso. Amém? Amém. Muito bem, e Balaão, ele chegou até o rei de Moabe, para justificar a forma de que ele não poderia fazer esse feitiço, de amaldiçoar um povo que estava defronte das campinas de Moabe. E por que ele foi até Balaque, ainda que ele não poderia, e a força maior do universo já tinha avisado ele, a própria Mura também avisou ele, o anjo do Eterno avisou ele também, Foram 3 avisos seríssimos. Mas por que ele insistiu de ir? Porque são pessoas, irmãs, que ainda que todo mundo, a energia mundial, o Todo-Poderoso, as circunstâncias avisa, ainda que há todos esses sinais, o ego da pessoa, ela não é inclinada para a humildade. Ela quer ver para crer, irmão Valdo? Irmão Valdo avisa, olha, pôs-se para lá. Aí o teimoso pega o carro e parte para Rio das Ostras. Ele não escuta o mais velho, ele não escuta que
Valdo conhece Porciúncula e sabe o caminho. Olha, Porciúncula vai para o lado do Lago Mar que você sai lá. Mas ele é teimoso. Ele teima e vai para Rio das Ostras. Né? Então, é dessa forma que estamos tendo essa compreensão. Né? Ainda que houve todos esses avisos, ele achou que deveria ir lá a Balaque, né? Porque muitas pessoas têm esse grau de incompetência fortíssimo, de que pelo fato dele ser um rei de uma terra, eu tenho que respeitar ele. Não é assim, irmão Eunice. Nós temos de respeitar a vontade divina, não o reinado de homens. Isso é muito perigoso, a gente se voltar a obedecer homens de espécie alguma. Né? Uma das pessoas que eu me admirei muito na Torá, aqui na Tanar também, foi a irmã Ana. A irmã Ana, ela foi formidável. Eu nunca vi assim algo tão correto como a irmã Ana, porque ela sempre fazia o seu papel. Ela não fazia nem a menos e também não fazia a mais. Né? A irmã Ana fez o seu papel, orou, foi hostilizado por um sacerdote da tribo de Judá, porque a tribo de Judá, devido ao Eterno ter elogiado essa tribo, eles passaram a ficar com um ego muito aguçado, até os dias de hoje, a tribo de Judá. Né? Então, pelo fato de Rishon, filho de Aminadab, ter sido líder em abrir o Mar Vermelho, né? Ele foi o primeiro homem a entrar na água. Quando a água tapou o cabelo, o mar se abriu. E por isso o Eterno levantou a tribo dele como responsável da Torá. Então, o povo da tribo de Judá tem um nariz em pé até hoje, por conta disso. Então, não é pelo fato de que a gente está dentro de um processo e tem que obedecer àquela situação. Não, nós vamos estudar, vamos fazer uma regra de 3, e aí a gente vai definir o que nós vamos fazer. E nunca fazer a vontade de homens. Tá? A Ana não fez, ela foi hostilizada por um dos profetas da tribo de Judá, que falou que ela estava bêbada, né? Mas não estava, ela estava chorando muito porque ela estava numa relação narcisista. Dentro da casa dela, uma mulher estéril, né, com a outra esposa do marido dela, a Penina, infernizando ela, se amostrando, dizendo que ela podia ter e ela não tinha. E o marido dava mais atenção à Penina do que a ela em todos os aspectos. E isso fazia com que ela chorava muito, né? E ela ganhou a questão porque aqui na Terra é uma roda, né, irmão Valdo? Hoje o ser humano está lá embaixo, amanhã pode estar lá em cima. Hoje Macaé está próspera, né? Já está aí 52 anos de Petrobras. Eu nasci agora em 73, a Petrobras chegou em 71. Ficou pronto em 75. Aqui Cabiúna, aqui ficou pronto em 75 aqui. E toda essa bênção não foi dividida para os macaenses, né? O Macaé tinha 30 mil habitantes, hoje está com 250 mil. E esses 200 mil nunca viu bênção, só 3, 4 homens viu a bênção do petróleo, né? Mas o Eterno trabalha com correções, não é, irmão Valdo? E amanhã, Porciúncula pode ser a capital próspera de várias situações que o Eterno faz isso, né, irmão Valdo? Tira a bênção da pessoa que está agindo com injustiça e dá na mão de outra pessoa. Não é isso? Como aconteceu agora em 2015, removeu o escritório da Petrobras de Macaé e levou para Maricá. Né? E assim são as coisas. Hoje, Macaé tem esse serviço, mas amanhã, Porciúncula e Varre-Sai, ou Laje do Muriaé, pode ser um polo de trabalho imenso. Pode ser descoberto petróleo ali, ou gás, ou muito café. E Macaé depender de Laje do Muriaé, depender de Miracema, depender de Porciúncula. Não é isso, irmão Valdo?
Porque Penina pintou e bordou, mas depois chegou o momento da irmã Ana. Então a gente tem que ter a nossa equidade, equivalência, para nós não perdermos a nossa emuná com o Criador e termos o nosso galardão. Amém? Baruch Hashem. Então, o capítulo 22 de Bamidbar, ele trata-se que o Balaque ele não teve sucesso com aquilo que ele queria, porque o que é abençoado do Eterno, ninguém pode amaldiçoar. Pode, irmã Eunice? Não, não pode. Porque aquilo que é a bênção, se a pessoa está num estado de bênção, não há como uma outra pessoa querer amaldiçoar quem está dentro da Torá. E aquele período, o povo do Eterno estava praticando a Torá, né? Por isso eram prósperos, por isso havia uma grande quantidade de pessoas, e isso assustou os moabitas, né? E assim é a congregação aqui. Esta congregação aqui em Macaé, que é a primeira judaica de Macaé e da região, ela será próspera, já está em prosperidade, porque prega a verdade, porque o povo lá fora está doente, porque lá eles estão adorando o espírito da morte, aqui é o espírito da vida, lá é da morte. E lá fora não há mais para onde eles irem. Eles vão ter que se curvar e voltar para o Criador nesse portão aqui. É o único portão, né, que o Eterno abriu nessa região toda, né? Porque todo o processo aqui ele é voltado a Balaque, né? A cidade ela vibra a consciência de Balaque, do Moabita, né? Não vibra a consciência do povo eleito. E por isso a cidade está nessa situação terrível, né? Onde perverteu os valores. Aqui em 1986, irmã Val, agora em 86 agora, um soldador em Macaé ganhava 6 salários mínimos. Um caldeireiro ganhava 4 salários mínimos. Sabe? Aqui em Macaé, um pintor, em Macaé, antigamente, um pedreiro, quando ele terminava uma casa, ele comprava um carro de 80 mil reais. Aqui em Macaé era desse jeito. Hoje, os sindicatos são comprados e hoje uma técnica de enfermagem acho que ganha R$ 1.700 aqui. Não ganha mais do que isso. Por quê? Porque o povo vive nas campinas de Moabe, né? Não valoriza o seu próprio sacrifício. Enquanto estiver no nível 0, uma gramínea que parece linda, mas é um grande sofrimento, né? Enquanto estiver servindo Balaque, não vai ter sucesso. Eu vou ali em São Paulo, na Moca, e lá uma técnica de enfermagem ganha R$ 3.050 na carteira. Lá uma moça que dorme com pessoas idosas, que não pode dormir sozinha, não pode ir no banheiro, ganha R$ 5.000 por mês para ficar de segunda a sexta, ou 3.000 para ficar só à noite ou só de dia. Enquanto que aqui ela vai ganhar só 1.600 e pouco, e olhe lá, porque aqui não tem sindicato. Aqui as pessoas são voltadas para a ordem de Balaque, não do anjo do Criador, não do Todo-Poderoso. Então Macaé chegou ao ponto de se tornar moabitas. Não tem israelitas aqui. Os que estão sendo submissos aos moabitas, e nós sabemos que eles são perversos, né, irmão Val? Há perversidade. Eu tenho vizinhos que dormem com a própria neta. Eu tenho um vizinho que dorme com a própria neta. Eu já denunciei na congregação lá em 2016, mas continua, né? E aqui é essa perversão de valores, onde o errado é certo, o certo é o errado, a pregação verdadeira ninguém quer, e o mentiroso todo mundo quer.
né? Né? Todo momento tem abominações. A pregação de Apocalipse 18, caiu a Babilônia, tire ela de dentro de você. Eu já dei início ao primeiro vídeo, que é simples, light, não tem gordura, muito calmo. Mas do segundo são 4 vídeos. Em diante, toda a podridão vai ser revelada. Não vai ficar pedra sobre pedra. Sujeira de pastores, sujeira de padres, sujeira de políticos, sujeira de empresários, sujeira de agiotas. Toda a sujeira vai ser revelado com áudio ao vivo e vídeos para limpar a terra, porque aqui dentro de Macaé tem gente da Torá, tem gente do Eterno, tem gente que não esconde a verdade e vai ser purificado sim. E você vai comer com os ratos, abaixo dos ratos sim. Você não vai ter mais ministério não. Você é mentiroso e você não vai ser revelado a sujeira que você faz, sexual, de serviço, de safadeza aí dentro da sua congregação. Você pensa que seu WhatsApp não é copiado. Você pensa que a sua farsa não está sendo vigiada. Nós vamos revelar toda a sujeira e vai cair por terra, tá? Esse terninho e gravata seu aí fingido. Tá bom? Porque o Eterno trabalha noite e dia e ele tem o povo dele. Que você pensa que a gente não tem condições financeiras e acha que é fraco. E se a gente faz parte da Polícia Federal? E se eu tenho amizade com todas as conversas de lá? E todo o seu ministério pode ser destruído. Porque você é metido a santo, mas você não é santo não. Tá bom? Fique claro sobre isso. Nós vamos desvendar a podridão, porque a gente já não aguenta mais reclamações e sujeira desses pilantras e canalha. E a Paraxá Balaque, nós vamos fazer a limpeza energética sobre isso. Eu vou revelar agora o segredo do capítulo 22, depois a gente vai entrar no 23, tá? E compreender que não tem escapatória. Se você fizer erro, vai ser revelado. Não tem jeito, irmã Miss. Vai ser revelado. Você pensou que ia ficar tudo por assim mesmo? Ou você pensa que a gente tem medo, né? Tem medo de falar e é melhor deixar para lá? Não. Você vai perder seu ministério, você vai perder o seu status de família porque você é falso. Não vai ficar no altar do Criador. Enquanto tiver Torá na terra, você não vai prevalecer, você não vai adiante. Fique claro sobre isso, rapaz. E nós, aqui essa noite, vamos revelar o segredo do capítulo 22, tá bom? Balaque e Balaão são 2 homens amigos. Balaque e Balaão são reis, um são reis de terra e o outro é rei da área espiritual. Balaque e Balaão são pessoas invejosas que buscam a capacidade própria de brilhar, de se evoluir. Balaque e Balaão são profetas sem Torá. Balaque e Balaão não estão mais no mundo vindouro, não estarão. Você não vai estar no mundo vindouro. Porque Balaque e Balaão são mentirosos, prepotentes, só pensam em si próprio e quer usar a cabala positiva para o bem próprio e quer usar a cabala negativa para prejudicar o menor, a pessoa inocente, a pessoa que não esperava, né? Que tem uma consciência pura. E o Eterno tem com ele, tá? O Eterno tem a revelação e o cuidado com o seu povo, tá bom? Fique claro sobre isto. Você, para seguir a Torá do Criador, você tem que se entregar ao Eterno. Você não pode ser como Balaque, que
quer o bem do Criador por aquilo que você acha que é certo e não respeitar as diferenças. E aqui na Terra você tem que respeitar as diferenças. Não tem como você viver aqui na Terra agindo com irresiliência, não respeitar a criança, não respeitar a mulher dos outros, ou não respeitar a dignidade na sua empresa, a política de qualidade lá, tá bom? Não tem como. Feitiçaria, tá? Feitiçaria não vai adiante, irmão Val. Orar para que uma pessoa seja prejudicada por estar falando a verdade, como eu, por exemplo, não vai adiantar você fazer isso. Porque a gente tem a unção do Espírito do Criador. Não fui eu que quis, foi o Eterno que me escolheu, né? Eu, por mim mesmo, eu estava essa hora dentro de casa. Não fui eu quem quis, é o Eterno que escolhe vasos aqui na terra para fazer o trabalho dele de limpeza. E o meu trabalho é martelo. Ele disse em Isaías que eu vou esmiuçar as nações como um martelo. Não tem como eu aceitar você prejudicar uma pessoa, né? A gente sabe que existem pessoas que estão fazendo complô para prejudicar um político que quer vir a vereador, que quer fazer um trabalho social. E se você tentar prejudicar esse homem que quer fazer o serviço social, nós vamos revelar sua sujeira em todos os terminais de Macaé, nos ônibus, no Facebook, para desmantelar a sua artimanha. Porque você quer ser sonso como Balaque, mas você não tem poder sobre isso, tá bom? Sempre tem um olho de 7 olhos atrás de você te observando, rapaz. Você não pode achar que você é dono do mundo, tá bom? Fique claro sobre isso. Prepara-te, porque até o final da outra semana, toda a podridão vai ser revelada, que você não vai ficar no altar mais, já chegou o fim de todas as coisas, e você não pertence ao Criador, você está fora do reino vindouro, e você vai perder toda a sua estadia, todo o seu comércio, porque você passou dos limites. Ouviu, Babilônia? Baruch Hashem. Gente, o capítulo 22 de Número está aqui no 22, irmãs. A ira do Eterno se acendeu, porque ele ia, e o anjo do Eterno pôs-lhe no caminho por adversário. Ora, ele ia montando na sua jumenta, tendo consigo seus 2 servos. Então, essa inteligência artificial aqui no 22, irmã, é uma artimanha de Balaque nos dias atuais. Você sabia, irmão Val? Estão usando a IA, a inteligência artificial. É um mecanismo dos moabitas para poder ir adiante da vontade de Valdo. Olha só que coisa, né? Que artimanha que eles estão aprontando. Mas vai ter um anjo que vai cercar isso aí e não vai dar certo. Tem um malá do Criador já na espreita, tá bom? Para impedir essa inteligência artificial e também o caráter dos 2 servos dele. Quem são esses 2 servos desse homem, irmã Eunice, que vem com a inteligência artificial para saber o que a irmã Eunice vai fazer, a forma que você já está lidando com suas finanças no banco, né? Porque tudo que você escreve no WhatsApp, o seu banco lá fica sabendo, tá? Fique claro sobre isso. Se você quer ir para Poço Nunca a semana que vem e escrever alguma coisa para alguém lá no banco, o governo já sabe que você vai viajar semana que vem. Então eles vão armar laços para impedir a sua evolução espiritual aqui na Terra. Os moabitas, tá bom? Então nós vamos tratar essa revelação do 22, tá? E depois nós vamos para o 4, porque a raiz dessa situação está no 22, está no verso Passuque 4, e também está no Passuque
26 e no Passuque 8. Bom, nós vamos tratar agora do 4. Por isso disse aos anciões de Mídian: agora esta multidão lamberá tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Nesse tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei de Moabe. Então, esses pessoais, irmãos, da tribo de Moabe, eles querem dominar a nossa existência. São muito astutos, né, irmão Paulo? A sociedade hoje querem dominar a nossa vontade, a forma de nós vivermos, a correção das nossas filhas e filhos, a conduta do dinheiro, como aconteceu ontem, né? Acho que foi ontem. Deram corte no PC, no PU de todos os computadores do mundo e houve um apagão. Então o que acontece, irmão, nisso por alguns minutos ou horas? Como você vai tirar o seu dinheiro se acabar a energia e o apagão? Lembra que você iria fazer Pix? Bom, eu vou fazer um Pix para minha conta do Bradesco. Ou eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no centro, vou passar o cartão lá e vou tirar meu dinheiro antes que a bagunça ocorra. Mas tiraram lá em Londres e deram um corte. Como que você vai ali no centro tirar o dinheiro? E aí? Eu queria recordar, assim, que disse, tudo vem pelo zap. Se ele tirar o zap, como é que fica? Isso fica colocado na minha mente, até o que o mundo está falando aí. Quer dizer, não tem movimento nenhum. Não tem. E como você vai tirar o extrato para mostrar que você tinha 6 mil na conta ou 60 reais? Então, os moabitas têm essa astúcia, irmãos. Está ali no 4. Torá, irmãos, isso é isso. É você estudar o capítulo, é você fazer a gematria e trazer a revelação do que o Eterno está falando este ano de 2024 conosco. Aqui. Para elucidar, para a gente ficar acesa e se libertar dos moabitas. Ouvir o malá do Criador, o anjo, e sair dessa astúcia maldita, terrível, que estão fazendo agora com o IA. IA é inteligência artificial. Muito bem. Vamos agora, fomos para o 22, fomos para o 4, agora nós vamos para o 26. Então o anjo do Eterno passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Então, irmã, chegou o momento. Chegou o momento de nós estarmos nesse caminho, ok? Nós não podemos, irmã Eunice, ouvir quem está do seu lado direito, ou seguir o caminho da direita, ou seguir para a esquerda. A gente vai ter que estar num caminho estreito, na Tiferet em hebraico, que é coluna do meio, essa que é isso aqui, coluna da beleza, aguardando o momento certo, nem para a direita e nem para a esquerda. Nem ouvir Lula e nem muito menos Bolsonaro. Não ouvir Globo nem Record. Não ir pela falácia de A ou de B. Nós temos que estar no caminho estreito, aguardando o momento certo para a gente receber do malá do Criador a instrução do Eterno, para sairmos da astúcia dos moabitas. Porque eles são terríveis, irmão Val. Eles trabalham para colocar a gente numa situação complicada. Vamos para o 8? Vamos lá. Eles lhes respondeu: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta. Como o Eterno me falar, então os príncipes de Moabe ficarão com Bilã. Vou repetir o Passuque 8. Capítulo 8 está aqui
a resposta depois que a gente não ouviu o lado direito e nem o esquerdo que nós vamos fazer. Ele lhes respondeu: passai aqui esta noite, e vos trareis a resposta, como o Eterno me falar. Então os príncipes de Moabe ficarão com Balaão. Então aqui está, irmã, o segredo do capítulo, tá? Qual é o nome, irmã Eunice, da palavra noite em hebraico? Lembra aí? Eu vou tomar uma água. Versículo 8. Irmã Anice, a gente nem tem feito nada no quadro, mas você tem ideia de qual é o nome da palavra noite em hebraico? Você lembra? Qual é o nome dela? Você fala menos, eu sei. Laila. Laila é noite. Tem até algumas meninas que o nome é Laila, né? Laila em hebraico é noite. Vou ler de novo para você captar a mensagem. Puxa, que paraxá, hoje está gostoso demais, está muito bom, muito obrigado, Eterno, porque a gente prega, mas a gente se nutre também, tá bom? É gostoso, porque não sou eu que estou falando, é o Espírito do Eterno que usa a boca da gente, e é gostoso ouvir. Vou repetir o 8, hein? Ele lhes respondeu, né? Passai aqui esta noite, e vos trareis a resposta, como é o Senhor me falar. Então, os príncipes de Moabe ficaram com Balaão. Até aqui. Vou repetir o 8, hein? Ele lhes respondeu: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então, os príncipes de Moabe ficarão com Balaão. Aqui está o segredo do capítulo, tá? Que o Eterno revela nesse ano aqui, para essa congregação e para você que está ouvindo aí também. A palavra Laila, ela tem um lâmete, letra L, não é isso? O lâmete, a sua gematria, tem um valor numérico de 30. Tá? Embaixo do lâmete nós temos um patá, não é isso? Temos um patá, que é uma vogal embaixo do lâmete. Em seguida, nós temos um Aleph, valor numérico 1, né, que é a letra I, não é isso? Depois nós temos um L de novo, um Lamed, valor numérico 30, ok? Então, vamos fazer a soma. Embaixo da letra L, da última letra L de Laila, tem um patá de novo, que é a vogal A. Então o nome é Laila, não é isso? E ele disse o quê? Eu vou ler de novo, para a gente compreender a separação do joio e do trigo que aconteceu aqui no 8, ao vivo, hein? Para todo mundo compreender isso aqui. Vamos lá. Ó, ele lhes respondeu: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes de Moabe ficarão com Balaão. Então, a letra L é 30, não é isso, irmã Eunice? 30 mais 1, 31. 31 mais 30, 61. O valor numérico da palavra Laila, ela tem um valor 61 no caráter absoluto. No relativo, ela tem 30, 1 e depois 30. Somando as duas no absoluto, no lado masculino, ela tem 61. Muito bem, irmã Eunice. Agora nós vamos entrar no determinismo, no ômega, lá no Apocalipse, lá no final da história, lá na razão do versículo que a gente está procurando, né? O capítulo inteiro procurando onde está a diferença de Balaão
de Balaque e do povo do Eterno. 6 mais 1, 7. Então dá um Zaim, dá um Shabat. Então ele quis dizer que o Eterno está dizendo para a gente que quem é do Eterno vai estar no Shabat, no 7. Quem é de Balaão vai ficar com Balaão. Aqui está o segredo do capítulo 22 inteiro. Fique claro sobre isso, tá bom? Então, irmã, aqui nós encontramos o segredo do capítulo 22 inteiro, né? Tantas letras e a resposta está aqui na salvação no 8. Que coisa, gente! E se a gente fizer uma raiz aqui, cavar mais fundo, todos os versículos vai garantir isso, tá? Então, ele quis dizer que o povo do Eterno vai ganhar o 7º dia, vai ganhar uma paz, vai ganhar o shalom, vai ganhar o tempo bom. E quem é do povo de Balaão vai seguir Balaão, não tem jeito. Tá? Então, o capítulo Balaão, o capítulo 22 de Balaque, traz a raiz que o povo do Eterno vai receber o Shabat, ainda que persigam a gente, tentem fazer macumba ou trabalhos, feitiçarias, né? Vudus, magia negra, cabalá negativa, mas nós vamos receber o Shabat. Amém? Baruch Hashem. Agora nós vamos para o 23, que vai tratar aqui de 12 versículos, que representa cada um mês do ano, tá? É uma bênção que o próprio Balaão, o Bilã, abençoou o povo hebreu. Vamos lá? Número 1. Disse Bilã a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Observe-se que o próprio Bilã, que foi contratado para fazer mal ao povo, e realmente a raiz 8 aqui, tá? Falando que foi o 7º, observe que são 7 altares. Então, a nossa linha de vida e de raciocínio sobre o capítulo, nós acertamos aqui, tá? Que o 23 significa o Salmo 23. O Senhor é o nosso pastor, e por isso nada nos pode faltar. E o capítulo 23 de Número, não só é uma equivalência com Terrelim 23, mas também com o ano inteiro, quando a gente está seguindo a Torá. Vamos lá? Disse Balaão a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. 2. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Bilã ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Gente, a primeira versículo e o segundo são atitudes que nós temos que fazer para haver uma mudança espiritual e física nas nossas vidas. Trabalho, amor, emprego, negócios, família, prosperidade. Nós temos que dar o que, irmão Valdo? Nós temos que dar 7 novilhos e 7 carneiros. Então aqui está o segredo do início do povo eleito. 7 novilhos, são bezerros novinhos, né? E 7 carneiros, que um é para a expiação do pecado, que são os bezerros, e os carneiros é pela expiação de elevação espiritual, tá bom? Os carneiros. Então, por isso, o povo do Eterno é próspero, porque ele luta os 6 dias, e no 7º dia a gente vem ouvir essa palavra gostosa aqui. Tudo que eu estudei dos 6 dias para trás, eu estou revelando no 7º dia hoje aqui. E assim também é o nosso amor aqui à congregação, a nossa fala, né? Então, esses 7 novilhos, 7 carneiros, é uma excelência que a nossa alma animal dá ao Todo-Poderoso para a gente ter vida e vida com abundância. Amém? Amém. Versículo 3. Então Balaão disse a Balaque: fica aqui em pé junto ao teu holocausto, e eu irei
porventura o Eterno me sairá ao encontro, e o que ele me mostrar, eu te direi. E foi a um lugar alto. Então, observe-se que naquele período, Bilã foi contratado por Balaque para fazer serviços de cabalá negativa para o povo eleito. Então ele pediu que o contratante ficasse de frente ao holocausto dos 7 carneiros e 7 novilhos, no lugar alto, nas alturas, né? No Lamet, como eu falei com vocês, né? Foi na noite, tá? Foi um momento de trevas, um momento difíceis, que a gente vai encontrar o Shabat do Eterno, lá no 8, tá? E quem é do Eterno, mesmo na noite, nas trevas, mesmo passando por momentos difíceis, ele vai guardar o Shabat, enquanto que os demais vão seguir Bilã, profeta sem Torá. Vamos lá. No 4, enquanto o Eterno se encontrou com Bilã, esse lhe disse: preparei os 7 altares e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. 5. Então o Eterno pôs uma palavra na boca de Bilã e disse: Techuvá para Balaque, e assim falarás. Volta-te para Balaque, e assim falarás. Versículo 6. Criação do homem. Voltou, pois, para ele, e eis que estava em pé junto ao seu holocausto, ele e a todos os príncipes de Moabe. 7. A raiz da nossa alusão. Então proferiu Bilã a sua parábola Lemor, dizendo: de Harã me mandou trazer Balaque, rei de Moabe, desde as montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacobe, vem, denuncia a Israel. 8. Como amaldiçoarei a quem o Eterno não amaldiçoou? E como denunciarei a quem o Eterno não denunciou? 9. Pois do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que é um povo que habita só, e entre as nações não será contado. Quem poderá contar o pó de Jacob e o número da 4ª parte do povo hebreu? Que eu morra a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles? 11. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, e eis que inteiramente os abençoaste? 12. Ele respondeu: porventura não terei cuidado de falar o que o Eterno me pôs na boca? Até aqui. Então, irmã Eunice, irmão Valdo e a todos vocês, hoje o Eterno traz essa eloquência magnífica da sua majestade sobre o povo. Ele disse aqui no 9: pois do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que é um povo que habita só, e entre as nações não será contado. Nós não temos soma, irmã Eunice, nas nações, tá bom? Às vezes você se sente um pouco frustrada por aqui não ter uma soma de quantitativo, mas nós não somos contados com as nações, tá bom? É o 9, é o mundo vindouro, tá bom? O 9 representa o mundo vindouro, representa o lado feminino do Eterno, tá bom? Do próprio Balaão e do próprio Balaque das nações. Então nós não somos contados, tá bom? O povo do Criador, Valdo, não é contado junto com as nações, tá bom? A gente tem que ter essa compreensão, e habita sempre só, porque o que está em Valdo, as nações não conseguem ler, Valdo. O que há em Valdo, o comportamento de Valdo, a forma de você viver, Valdo, as nações não leram, não interessa para eles. O seu perfume expurga as nações. Se Valdo fosse um homem de outra natureza, talvez a casa de Valdo estava lotada de gente. Mas como Valdo exala o perfume da Torá, e por isso, então, Eunice não tem a casa cheia de mulheres, aquele ninho de fofoca, né, irmão Valdo? E aquela coisa, vamos ali nisso e vamos fazer acontecer, não tem.
que Eunice, ela exala a Torá. E esse condicionamento expulsa as almas que estão em Averás em pecado. Amém? Baruch Hashem. Muito bem, aí agora a gente vai tratar da segunda bênção de Bilã que fez ao povo. Vamos lá? Versículo 13. Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o poderás ver. Verás somente a última parte dele, mas a todo ele não o verás. Amaldiçoou-o dali, assim o levou ao campo de Zofim. Versículo 14. Ao cume de Pisga, edificou 7 altares. Ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. 15. Disse Bilã a Balaque: fica aqui em pé, junto ao teu holocausto, enquanto eu vou ali ao encontro do Eterno. Versículo 16. Encontrando-se o Eterno com Bilã, pôs-lhe na boca uma palavra e disse: volte para Balaque, e assim falarás. 17. Voltou, pois, para ele, e eis que estava em pé, junto ao seu holocausto, e os príncipes de Moabe com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque: que falou o Eterno? Versículo 18, representando a vida. Então proferiu Bilã a sua parábola, dizendo: levanta-te, Balaque, e ouve, e escuta-me, filho de Zippor. Em hebraico. Então proferiu Bilã a sua parábola lemor. Levanta-te, Balaque, chamar Razino, filho de Zippor. 19. O Eterno não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo dele dito, não o fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Versículo 20. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Versículo 21. Não se observa iniquidade em Jacobe, nem se vê maldade no povo hebreu. O Eterno é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Até aqui. Por que no meio de Jacobe há a aclamação de um rei, irmão Val? Porque quando a gente está em unidade, como está Valdo aqui hoje, o Espírito Santo, irmã Eunice, Cláudio, essa energia é aclamável diante do Eterno como um malá, como um meler, como um rei, né? Fazendo petição ao Todo-Poderoso. Fique claro sobre isso. Quem valoriza o Eterno, irmão Valdo, é aclamado e é visto aos olhos do Todo-Poderoso como um meler, como um rei. As nossas atitudes, elas são eficazes como a de um rei. Por isso o Eterno nos exalta e livra-nos de todos os males. Versículo 22. É o Eterno que os tem tirado do Egito, e as suas forças são como as de um boi selvagem. 23. A raiz do capítulo. Contra Jacobe, pois, não há encantamento, nem adivinhação contra o povo hebreu. Agora se dirá de Jacobe e do povo hebreu: que coisas o Eterno tem feito? Versículo 24. Eis que o povo se levanta como leão, e se ergue como leão, não se deitará até que devore a presa, e beba o sangue dos que foram mortos. 25. Então Balaque disse a Balaão: nem o amaldiçoes, nem tampouco abençoes. 26. Respondeu, porém, Balaão a Balaque: não te falei eu, dizendo, tudo que o Eterno falar, isto te tenho de fazer? 27. Tornou Balaque a Balaão: vem agora e te levarei a outro lugar. Porventura parecerá bem aos olhos do Eterno que dali amaldiçoares. 28. Então Balaque levantou Balaão ao cume de Peor, que dá para o Bamidbar. 29. Bilã disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. 30. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Observe-se que aqui já é a terceira instância, né?
Em primeira instância foi 7 novilhos, 7 carneiros. Na segunda instância e na terceira instância também. Capítulo 24. Vendo Balaão que parecia bem aos olhos do Eterno, que abençoasse o povo hebreu, não foi, como era costume, ao encontro dos encantamentos, mas voltou o rosto para o deserto. Versículo 2. Levantando Bilã os olhos, viu o povo hebreu que se achava acampado segundo as suas tribos, e veio sobre ele o Espírito do Eterno. 3. Então proferiu Bilã a sua parábola, dizendo: Fala, Bilão, filho de Beor, fala o homem que tem os olhos abertos. Fala aquele que ouve as palavras do Eterno, que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhes abrem os olhos. 5. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó povo hebreu. 6. Como vales, elas se estendem, são como os jardins à beira dos rios, como as árvores de aloés que o Eterno plantou, como o cedro junto às águas. 7. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. O seu rei se exaltará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. 8. O Eterno que os vem tirando do Egito. As suas forças são como as dos bois selvagens. Ele devorará as nações de seus adversários, lhes quebrará os ossos, e com as suas setas os atravessará. 9. Agachou-se, deitou-se como leão, e como leoa quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Versículo 10. Pelo que a ira de Balaque se acendeu contra Bilã, e batendo ele as palmas, disse a Balaão: Para amaldiçoares os meus inimigos é que te chamei, eis que já 3 vezes os abençoasses. 11. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que certamente te honraria, mas eis que o Eterno te privou dessa honra. 12. Então respondeu Bilã a Balaque: Não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo? 13. Ainda que Balaque me quisesse dar a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Eterno, para fazer de mim mesmo bem ou mal. O que o Eterno falar, isso falarei eu. 14. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo, vem, avistar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. 15. Então proferiu Bilã a sua parábola, dizendo: Fala, Balaão, filho de Beor, fala o homem que tem os olhos abertos. 16. Fala aquele que ouve as palavras do Eterno e conhece os desígnios do Altíssimo, que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhes abrem os olhos. 17. Eu o vejo, mas não no presente. Eu o contemplo, mas não de perto. De Jacob procederá uma estrela. De Israel se levantará um cetro, que ferirá os termos de Moabe. Destruirá todos os filhos do orgulho. Versículo 18. E de Edom lhe será uma possessão. E assim também Seir, os quais eram os seus inimigos, pois o povo hebreu fará proezas. Versículo 19. De Jacob um dominará e destruirá os sobreviventes da cidade. 20. Também viu Balaão em Amaleque e proferiu a sua parábola, dizendo: Amaleque era a primeira das nações, mas seu fim será a destruição. Versículo 21. E vendo os quenitas, proferiu a sua parábola, dizendo: Firme está a tua habitação, e posto na penha está o teu ninho. 22. Todavia será o quenita assolado, até que Sur te leve por prisioneiro. 23. Proferiu ainda a sua parábola, dizendo: Ai, quem viverá quando o Eterno fizer isto? 24. Naus virão das costas de Quitim, e afligirão a Assur, igualmente afligirão a Eber, que também será para destruição. Versículo 25. Então, tendo-se Balaão levantado, partiu e voltou para o seu lugar, e também Balaque se foi para o seu caminho. Até aqui o 24, são 25 passuques, tá? A raiz dele é o 6, como vales, ele se estende, são como jardins à beira dos rios, como as árvores de aloés que o Eterno plantou, como o cedro junto às águas, e também
a raiz 24. Naus virão das costas de Quitim e afligirão os Assur. Igualmente afligirão a Éber, que também será para destruição. Então, aqui foi irmã Eunice, irmão Valdo, irmão Cláudio, e a todos vocês que estão assistindo essa live, que o povo hebreu ganhou 3 emanações específicas. Quais foram? Vamos ver aqui no 24. As naus virão das costas de Quitim, né? O povo hebreu vai receber essa situação de honra, né? Vão receber a honra de Quitim, vão receber também a honra de Assur e também do Éber. Receberam 3 honras específicas do povo hebreu e também, deixa-me ver aqui, vão ter a consciência de estar como árvores de aloés, né? Árvores que vão trazer a cura, que vai trazer o intento da cura para o seu povo e para todas as nações. Então, o povo hebreu ganhou na Parashá Balaque, irmão Valdo, irmão Eunice, 4 funções específicas, de ser como árvore de aloés, e vai receber a honra de Éber, de Quitim, e também a honra de Assur. Que coisa, hein? Devido o povo de Jacó, Baruch Hashem, Baruch Rabá, está sendo apunhalado pelas costas, de uma certa forma, recebendo energias sem saber, o Eterno removeu isso e deu para o seu povo 4 emanações específicas. Isso é muito bom, irmão Valdo, a gente saber que ganhamos a capacidade de sentir a honra de pessoas que queriam o nosso mal, né? Queria que a gente estivesse abaixo dessas pessoas. E a gente recebeu uma maioral, uma energia maior para dominar esses homens, dominar o estilo de vida desse tipo de gente. Olha que coisa, o Eterno abençoou, que bênção, Baruch Hashem, Baruch Rabá, essa mecânica de bênção sobre o seu povo. Agora nós vamos estar tratando do capítulo 25, são 9 versículos, tá? É o final da Parashá. Amanhã nós vamos tratar de Miqueias 5, 6, 6, 8, vamos tratar de Lucas 22, do 1 até o 71, tá bom? Amanhã nós vamos estar nos altos, fazendo a Haftará de Miqueias de Lucas. Hoje a gente fecha com a Parashá Balaque, capítulo 25 agora. Ora, o povo hebreu demorava-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabe. Até aqui. Sabemos que toda a nossa relatividade na sociedade nos atinge de alguma forma. Então o povo hebreu que estava de frente, né, das tribos de Moabe, os homens vindo do deserto se envolveram com as meninas de Moabe. E hoje não é diferente. Quem são o lado feminino dos moabitas atuais hoje, irmã Eunice? Você conhece centenas. Pode dar exemplos. Qual é o lado feminino dos moabitas hoje que a gente vê todo momento na nossa face? Pode falar. Redes sociais, Rede Record, Rede Globo, mídias sociais, costumes das nações, todo esse aparato é o lado feminino do capítulo 5, 25 de Números, começou a prostituir-se com as filhas de Moabe. 2. Pois elas convidaram o povo aos sacrifícios de seus deuses, e o povo comeu, inclinou-se aos seus deuses. É isso? 3. Porquanto o povo hebreu se ajuntou a Baal Peor, a ira do Eterno acendeu-se contra ele. 4. Disse, pois, o Eterno a Moshe: toma todas as cabeças do povo, enforca-os ao Eterno diante do sol, para que a grande ira do Eterno se retire do povo hebreu.
Por que, irmã Eunice, que o Eterno pediu um Moshe para remover as cabeças dos homens que estavam fazendo isso, ser enforcado diante do sol? Por que isso? O sol é um luminar que rege os dias, né? Ele rege os dias, ele traz vitamina para o corpo, ele, né, traz vida para a terra. Por que o Eterno pediu ao sumo sacerdote para, olha, pega esses homens que estão prostituindo com as filhas de Moabe, enforque eles diante do sol de meio-dia, né, na punição de meio-dia? Por que isso? Eu vou tomar água, vai pensando aí. Por qual motivo, Evaldo, que o Todo-Poderoso pediu para o sumo sacerdote Moisés enforcar os homens que estavam em pecado com as meninas de Moabe, meio-dia no sol? Por que isso? Vai pensando que eu vou falar os outros versículos, depois a gente comenta. Versículo 5. Então Moisés disse aos juízes de Israel: mate cada um os seus homens que se ajuntaram a Baal Peor. 6. Eis que veio um homem dos filhos dos hebreus, trouxe aos seus irmãos uma medianita à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos dos hebreus, enquanto estava chorando à porta da tenda da revelação. 7. Vendo isto, Pinehas, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, levantou-se do meio da congregação e tomou na mão uma lança, o foi após os israelitas, e entrando na sua tenda, os atravessou aos ambos, ao israelita e à mulher pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos dos hebreus. Número 9. Ora, os que morreram daquela praga foram 24.000 até aqui. Então, houve uma praga, irmão Valdo, sobre esses 24.000 homens de Israel, pelo fato de eles estarem adorando Baal Peor. Olha que coisa, hein? E se lidando também com as meninas moabitas. Ao tempo de meio-dia, o Todo-Poderoso pediu ao sumo sacerdote que eliminasse esses homens. E um dos homens que teve a perspicácia e a coragem de fazer a primícia foi o Pinehas, conhecido como Pinéias em português. Ele pegou uma lança, entrou na tenda, viu a prima da esposa de Moisés, que ela era uma medianita, lá dentro, na tenda com um israelita, ele enfiou a espada, né? Ela por cima, ele por baixo, enfiou a espada nas costas dela e matou aquele casal que estava vendo praga na congregação e nada ia adiante. Por que houve isso? Porque o Eterno é zeloso pela sua casa. Pelo fato de que Baal Peor, irmão Eunice, é o Deus das moscas. Olha que situação, né? Estavam adorando o Deus das moscas. Uma coisa tremenda. E estavam também se prostituindo com as meninas de Moabe. Incrível, né? Então, esse caráter é um caráter que tem acontecido hoje na sociedade atual. A gente tem visto esse mecanismo. E por isso a praga não cessa. A praga do desemprego, a praga da falta de amor, a praga da violência, a praga de todo o processo negativo na sociedade hoje é devido o povo adorar um tal do Senhor, meu Senhor para lá, meu Senhor para cá. Mas Senhor em hebraico é Baal, né? Baal Peor, Deus das moscas. Não tem nada a ver com o dono da Bíblia. Amanhã nós vamos estar dando ênfase nesse assunto, tá bom? A gente vai estar encerrando agora. Vai ter a ceia, né, irmã Alice?
e nós vamos fazer a oração do Kiddush do Shabbat e agradecer a todos vocês aí que estão conosco. Fique nas redes sociais para o Claudio Ben Levi no YouTube. Fique conosco também no Facebook Claudio Messias. Vai ser revelador, tá bom? O capítulo 18 de Apocalipse. Nós vamos estar revelando toda a podridão da sociedade de uma forma geral. Não só aqui no Brasil, mas também em todo o Oriente Médio, toda a podridão da política, da sociedade religiosa, nós vamos revelar. Por quê? Porque é um momento do povo do Eterno sair do Egito. O povo do Eterno vai sair do Egito, vai estar conosco, tá bom? E vai ficar, quem é de Baal Peor, quem é de Bilã, vai ficar com Bilã. E quem que é do Shabat, no Zaim, ali no versículo 8 do capítulo 23, vai ficar com o Shabat. Amém? Amém. Um terrelinho de David. O Eterno é o nosso pastor, e por isso nada nos pode faltar. O Eterno me faz repousar em campos verdejantes, conduz-me às águas tranquilas, restaura a nossa alma, e guia-me por vereda da justiça e por arravado do seu nome. Ainda que eu diga pelo vale das sombras da morte, nada temerei, pois tu estarás comigo. Teu cajado, teu bordão me darão apoio e conforto. Preparas-me uma mesa de delícias na presença dos meus inimigos, unges com óleo minha cabeça, meu cálice transborda. Certamente a bondade e benevolência nos acompanharão por todos os dias de nossa existência, e por todo sempre habitaremos na casa do Todo-Poderoso. Se apartares do Shabat do teu pé e não prosseguires as tuas empresas no meu Kadosh dia, se ao Shabat chamares deleitoso, santificado pelo Eterno e digno de honra, se honrares não seguindo os teus caminhos, nem ocupando nas tuas empresas, nem falando as tuas palavras, então te deleitarás no Eterno. Eu te farei subir às alturas da terra e te alimentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Eterno falou. Os filhos dos hebreus guardarão o Shabat, para fazer o Shabat uma aliança perpétua por suas gerações. Ele é um sinal entre mim e os filhos dos hebreus para sempre, de que em 6 dias o Eterno fez os céus e a terra, e no 7º dia folgou e descansou. Portanto, o Eterno abençoou o dia de Shabat e santificou, com a permissão dos senhores, a vida. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Criador, Rei do Universo, que criaste o fruto da videira. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Criador, Rei do Universo, que criaste tudo pela tua palavra. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Criador, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste sentar no açúcar. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Criador, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste lavar as mãos. Como foi dito, abre tuas mãos e satisfaz os anseios de todos os seres. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Criador, Rei do Universo, que da terra faz brotar o pão. Desejo a vocês uma Shavua Tov, uma boa semana. Iniciamos agora às 5h21, horário de Macaé, o Rayon Errad, primeiro dia da criação do Criador. E amanhã, a partir das 18 horas, estaremos aqui. Rua 10, 293, Ajuda de Baixo, Macaé, Estado do Rio de Janeiro. Estaremos aqui ao culto ao Criador para o comentário de Lucas 22, 1 a 71 e Miqueias 5, 6 e 6, 8. Forte abraço do Todo-Poderoso a todos nós, né? O Todo-Poderoso ser conosco, obrigado por tudo. Amém. Amém. Vamos lavar as mãos para